Quero chamar a Lê aqui, o Vitor. A gente hoje tem o Vitor aqui, que vocês já conhecem, nosso professor, nosso querido professor de escola dominical. E a gente tem a Lê também com a gente. A Lê, é uma alegria, Alessandra, é uma alegria muito grande ter você aqui. E como a gente tem feito, né, com esses nossos, né, convidados, na verdade né, é uma membro da comunidade da Vila, e eu queria que você falasse um pouquinho de você, assim, quem é a Lê, aquela descrição sucinta de 1 minuto, quem é a Lê, e aí depois, por que a comunidade da Vila, como é que você veio parar aqui? Diga aí. Bem, bom dia a todos. Eu sou a Alessandra, eu sou de Campinas, sou botafoguense. Eita. Mas tem que aproveitar que a Roda está ganhando na rodada. Sou casada com o Rafael e tenho o João. Eu trabalho no Mackenzie hoje, já há 11 anos. Trabalho com livros didáticos, né, com o sistema Mackenzie. E hoje eu estou na frente de coordenação do planejamento estratégico e dos projetos, escritório de projetos editoriais. E cresci na igreja presbiteriana. E por que a Vila, né? Quando eu e o Rafa a gente estava noivo em 2017, a gente orava por quem... A gente cresceu na igreja, né, lá em Campinas, e a gente ia vir para São Paulo, porque eu já trabalhava aqui. E a gente orava por quem ia ser os nossos amigos aqui, porque lá eram os nossos amigos de infância, a nossa família. E Deus foi tão bom, porque a gente passou por algumas igrejas, mas a gente já veio aqui... Eu conheci o Tiago Campos, que era diácono aqui, que era amigo de infância também de lá. E ele sempre falava muito bem daqui e como era bom para o coração, assim, para quem cresceu na igreja que a gente cresceu. E a gente orou e a gente começou a ir no PG. Demorou uns 4 meses. Mas aí, quando a gente começou a ir no PG, a gente encontrou quem hoje é a nossa família aqui em São Paulo. É quem cuida do João. Aquele tempo de comunhão, caminhar junto mesmo. A gente se encontrou parte do corpo. A gente começou também como voluntariado. A gente fez aquela espera de 6 meses, né, antes de sair arregaçando a manga. Mas a gente sempre ficou no Conta Comigo. Hoje eu estou lá no Turminha da Vila. E eu acho que o privilégio de estar aqui na Vila é a gente ter encontrado uma família aqui, estando longe de casa, né? Esse acolhimento, assim, de caminhar junto com irmãos na fé. Muito bom, Lê. Muito bom, querida. Obrigado pelo privilégio da gente poder te conhecer um pouquinho mais. Gente, olha ali, a gente está nessa série chamada Ninguém Manda em Mim. Os 10 mandamentos na ótica de Jesus. E hoje a gente vai ver o 4º mandamento. Um mandamento, talvez um dos mais banalizados. E falando sobre os 10 mandamentos de uma maneira geral, quando a gente começou a pensar nessa série, o título 10 mandamentos eu falava, cara, não, uma série com o título 10 mandamentos é ruim. Eu não gosto dessa expressão, desse nome, 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, olhados a grosso modo, à distância, são um problema. Estava falando aqui para o Vitor, me dá preguiça. 10 mandamentos... Pô, já tanta gente mandando em mim, minha esposa manda em mim, meu patrão manda em mim. Aí vem a Bíblia e me apresenta mais 10, que na verdade não são só 10, é muito mais do que 10. E aí eu falei, a gente tem que explicar muito bem o que são os 10 mandamentos, porque se a grosso modo, olhando à distância, eles são um problema... Mas quando a gente se aproxima e olha, na verdade, o significado, o valor, o peso, a diferença que faz na vida da gente, aí isso é transformado, isso muda completamente. Eu creio que esse é um dos trunfos dessa série. Se ela não fizer nada além disso, eu acho que ela já cumpriu um bom papel, que é o papel de ressignificar para nós, com o significado real e legítimo, o que são os 10 mandamentos. E uma coisa que eu queria começar pontuando é isso. Ao contrário do que possa parecer, o nosso Deus, aquele que deu os 10 mandamentos, ele não é um Deus mandão.
Deus não é mandão. Eu queria começar falando isso. Eu fui até ver no dicionário o que está essa palavra mandão. Mandão é aquele dado a mandar, aquele que ordena com arrogância e imperativamente, mandador, aquele que é tirano, opressor, déspota. Às vezes, a nossa percepção de Deus, certamente você conhece pessoas, se não for esse o seu caso, mas você conhece pessoas que têm uma percepção muito mais para esse lado, de Deus como um déspota, como um Deus mandão, como alguém que não está interessado no nosso bem-estar, mas está interessado em a gente seguir ali à risca algumas coisas para ter alguma coisa em troca. Eu queria começar pontuando isso hoje, eu acho que faz toda a diferença. O Deus dos 10 mandamentos é um Deus que literalmente morre de amor por você. O Deus dos 10 mandamentos não é um Deus mandão, é um Deus que literalmente morre de amor por você. É um Deus zeloso, um Deus cuidadoso, um Deus atento a detalhes. Nos 10 mandamentos a gente percebe isso, é um Deus atento a detalhes. Mas atento a detalhes pensando no nosso bem, pensando na nossa liberdade e pensando num relacionamento mais saudável entre a gente e com Ele. Então, os 10 mandamentos são dados por Deus a quem Ele libertou. Libertou de um mandão chamado Faraó. Um povo, o contexto dos 10 mandamentos, a gente tem visto isso, um povo que durante séculos foi escravo no Egito. E a partir do momento que esse povo é liberto da escravidão, Deus dá os 10 mandamentos a fim de que o povo reaprenda a viver livre. Uma nova vida, um novo ritmo. Essa semana, gente, eu estava lendo, calhou de eu ler sobre isso. Animais selvagens, nascidos em cativeiro ou capturados para viver no cativeiro. E existe uma ciência chamada ciência da biologia da reinserção. E o cientista dizia o seguinte: se você pega um animal selvagem que está no cativeiro e solta ele na liberdade, você não deu a liberdade para ele, você deu a morte para ele. Ele não vai sobreviver. Então existe uma ciência de reinserção, um processo de reinserção do animal selvagem à vida livre. Porque ali ele vai ter um outro ritmo, são novos hábitos, são novas perspectivas para aquele animal. Isso não acontece assim, vai. Deus também não faz assim com a gente. Você está livre, agora se vira. Não é, você está livre agora, para você viver essa nova vida, esse novo ritmo. Eu quero estar com você e eu quero te dar algumas orientações para o nosso relacionamento e para a sua sobrevivência, mas não só para a sua sobrevivência, para a sua saúde, para que você caminhe bem. Uma outra questão dos 10 mandamentos é essa expressão que você já deve ter ouvido, que é: Deus tira o povo da escravidão, mas agora é necessário que a escravidão seja tirada de dentro do povo, de dentro do coração. Eu fui escravo durante todo o tempo e agora eu estou liberto, mas eu me sinto preso ainda por dentro de uma certa forma. E os 10 mandamentos vêm para essa liberdade da alma interior. Esse é o contexto, gente, do 4º mandamento. A gente já viu 3, né? Eu não sei se você lembra, quem não estava em algum dos últimos 3 encontros, você pode ter acesso a cada um dos 3 primeiros mandamentos. Primeiro mandamento: não tenham outro Deus além do Deus que te libertou. Estou colocando aqui com as minhas palavras, tá, Vitor? Depois você conserta. Primeiro mandamento: não tenha outro Deus além do Deus que te libertou. Segundo mandamento: não criem ídolos ou façam imagens que deturpem a sua relação com o Deus que te libertou. Eu estou enxergando ele diferente, eu criei uma imagem dele que não representa ele. Esse é o segundo. O terceiro, que o Marcos falou na semana passada, isso para mim ficou muito forte, muito claro. Como embaixadores desse Deus, por onde vocês forem, não banalizem o nome dele
que ele seja apresentado por vocês como quem ele é, como Deus libertador, como Deus amoroso. Esses são os 3 primeiros. O quarto, que é o mandamento de hoje, com as minhas palavras, eu coloquei assim, escrevi aqui assim: você não é mais escravo. Portanto, eu te apresento agora uma coisa chamada descanso, que como escravo você não conhecia. E como recém-liberto, talvez você tenha dificuldade de aplicar isso à sua vida. Você não está acostumado, você não sabe descansar. Como não escravo, como liberto, eu te apresento uma coisa chamada descanso, uma coisa chamada recesso, recesso da alma, uma coisa chamada Shabá. Disto depende a sua liberdade, a sua sobrevivência, a sua nova vida. Sem descanso, você continua escravo. Se você não tem conseguido descansar, por algum motivo, e aí pode variar muito, são muitas possibilidades, mas se você não tem conseguido descansar, se você não sabe descansar, de alguma maneira você continua escravo. Se eu não tenho conseguido descansar, se eu não sei descansar, de alguma maneira eu continuo escravo. Posto isso, quero ler com vocês o texto de hoje, que fala sobre o 4º mandamento. É o 4º mandamento. Abre comigo Êxodo, capítulo 20, do versículo 8 ao versículo 11. Êxodo, capítulo 20, do versículo 8 ao versículo 11. Se eu não me engano, vai ter também na tela para a gente. E está escrito assim. Gus, você me ajuda hoje aqui, tá? Com a hora aqui. Eu não lembro exatamente que horas que tem que terminar. Mas Gustavo vai me ajudar. Vitor e Alê também. O 4º mandamento, gente. Êxodo 20, do 8 ao 11. Está escrito: lembra-te do dia do sábado, para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado, dedicado ao Senhor teu Deus. Neste dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que moram em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe. Mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Era uma vez um galo chamado Otto, e esse galo, ele levantava todo dia às 4 da manhã, e ele era um galo que tinha 2 características. Ele era um galo super soberbo, cheio de si, mas era também alguém preocupado. A testa dele era franzida, assim, de tanta preocupação que ele tinha. E por quê que ele era metido e preocupado? Porque ele tinha certeza que ele tinha que acordar todo dia para cantar, para então o sol poder nascer. Se ele não cantasse, o sol não nascia. Mas a terra jamais havia visto isso. Por quê? Porque ele era um cara responsável. Ele sempre levantava, cantava e então o sol nascia. Mas teve um dia que ele perdeu a hora. Ele dormiu demais, perdeu a hora, e quando acordou, para a surpresa dele, o sol já tinha nascido. E naquela mesma hora ele sentiu uma frustração, porque ele falou: ué, não depende de mim. As coisas acontecem independente de mim. Mas ele tirou também um peso de cima das costas enorme. Ele pôde parar de tomar remédios, deixou de ir ao psiquiatra, não precisava mais. Conseguiu elaborar uma série de questões, porque ele descobriu que a vida acontece independente dele, porque existe alguém maior, alguém que cuida. Não é ele que faz o sol nascer. Existe um Deus Criador que faz o sol nascer. Vocês já se sentiram meio galo, Otto? Eu tenho uma história. Já, diga aí, Alê. Um período da minha vida, eu comecei a viajar para atender as escolas que usavam os nossos livros, né? E aí eu comecei a
foram 2 anos assim de um ritmo muito intenso. Eu achava que, para eu aproveitar a minha vida e o tempo que Deus estava me dando, eu tinha que lotar a minha agenda. E eu aproveitei, né? Não era casada, não tinha filho. E eu fui... tinha que viajar, mas qualquer quadradinho que tinha em branco lá na agenda da equipe, eu colocava o meu nome. Viajei o Brasil inteiro. Aí, o primeiro dia de férias, eu saía do trabalho, viajava, voltava do aeroporto para o trabalho. E eu achava que era isso, assim, que eu tinha que... Eu sou muito intensa, minha mãe fala isso desde que eu sou pequena. Mas eu estava já formada, fora da casa dos meus pais, e eu achava que eu tinha esse controle, eu tinha que aproveitar, e eu me jogava também nas coisas da igreja e não parava. Até que um dia, a Thaís, esposa do Juan, estava lá, eu decidi pular de uma pedra. Eu estava num ano assim que eu mergulhava em naufrágio, pulava de pedra, assim, aproveitando o máximo do máximo do máximo que eu podia. Mas decidiu pular, tipo, mergulhando. É. Né? Na água, gente. Achei que estava tão conturbada a vida que você... Eu conto tanto essa história que eu esqueci do detalhe, que foi na água. Tinha água embaixo. Que bom. E aí, quando eu pulei, e eu quebrei meu calcânio, que é aquele osso que é uma pedra, né? Então é muito difícil de quebrar, mas eu consegui. Tinha um monte de gente pulando. Até hoje eu não entendo como, mas enfim, quebrei. E aí começou um tempo na minha vida que foi muito estranho, porque a minha agenda, que não tinha assim fim de semana, nenhum dia livre, até assim, por 4 meses, Deus passou uma borracha, assim, não tem nada. Eu voltei para casa dos meus pais, porque eu entrei de licença. Por 4 meses eu não pude colocar meu pé no chão. Eu fiquei depois 2 anos ainda em fisioterapia. Graças a Deus, até a corrida de rua eu consegui fazer depois. Mas, assim, eu podia ter sofrido um acidente muito pior. Só que o meu coração estava que nem desse galo, tão prepotente, tão metido, que, quando quebrou, eu não me conformava. Eu falei assim, como assim? Eu não vou jogar mais basquete? Eu não vou correr? Eu vou ficar manca? E Deus ainda colocou um médico que não dava nenhuma esperança. Assim, a cada consulta, ele não dava esperança. Tipo, não te garanto nada. E o meu coração estava duro. Meus pais foram falar comigo o quanto eu tinha que ser grata, porque não foi algo pior. E eu não conseguia. Eu falava assim, não, eu sou a Lê, eu pulo. Se for de novo, eu vou pular. Eu estava num grau assim, e Deus foi me quebrando. Deus foi me quebrando. E aí eu comecei a escrever essas reflexões num blog que eu chamei de Ponto de Parada, porque isso me marcou muito, estar parada. E eu comecei a entender que não era sobre eu viver minha vida ao máximo e falar para Deus o que eu tinha que fazer com a minha agenda. Eu sou dele. E assim, o ponto crucial que fez eu entender isso foi depois da Páscoa. Eu estava lendo, acho que um livro que tem até ali exposto, Surpreendido pela Esperança. Estava lendo as últimas páginas, ele fala que o reino que vai vir, e aí eu entendi a ressurreição. Porque eu cresci na igreja, eu entendi a cruz, eu entendi que Jesus já tinha feito tudo, eu entendi a misericórdia e a graça, e o quanto eu era abençoada. Então, eu vivi intensamente, né, a vida que Deus me deu. Mas foi a ressurreição que me fez entender, foi o dia que eu perdi a hora, que Deus não precisa de mim. Na ressurreição, que é o que aponta a cruz, ele falou assim, filha amada minha, você é minha e você tem descanso. E você vive... Ele quis me dar uma vida nova, experimentar essa vida nova que até então eu achava que era pelos meus esforços, pelo meu ritmo. Mas era um ritmo que ele ia me dizer. E que eu tinha que acordar para essa vida nova, que Jesus já inaugurou. Mas que um dia eu vou ter também descanso final, todos nós, em Cristo. E... enfim, ele ainda continua me ensinando. O projeto é ter descanso, né? E, nesse sentido, o evangelho é levar descanso. Acho que isso é uma coisa que, às vezes, a gente precisa entender, até pelo jeito que você formulou os 3 primeiros mandamentos, o Paulo. Eu não sei se você percebeu isso, eu acho que sim, mas você colocou a coisa até de uma maneira um tanto missional, o 3º mandamento, onde a gente leva o nome de Deus de uma forma que não seja banalizada. Onde a gente for, e a gente leva o nome de Deus e leva o evangelho, mas a gente não está praticando descanso, como que um escravo
proclama libertação para outros. Como que a gente leva a libertação estando escravizado? E aí eu acho que o meu coração é um tanto mais pecador que o do galo e o meu cérebro um tanto mais burro. Por quê? Diga aí. Porque, Paulo, assim, eu me flagro nesses momentos, eu acho que talvez alguns de nós também se flagrem. O sol nasce, a gente não cantou e a gente começa a se questionar. Pô, Deus, você é um traidor, você usou outro galo, cara. É mesmo, não tinha parado para pensar nisso. Uma boa parte da nossa recusa a descansar, da minha, estou falando, tá? Uma boa parte da nossa recusa a descansar tem a ver com o nosso anseio, a nossa sede de ocupar um espaço, de ser alguma coisa, de estar em algum lugar. E às vezes, mesmo liberto pelo Evangelho, a gente continua revisitando essa velha humanidade que nos faz ser um galo burro. Um galo maldoso e burro, né? Então, se a gente está nesse ciclo, não dá nem para ser missional. Esse que eu estava ouvindo aqui, estava pensando nesse negócio. Verdade, cara. Gente, o texto que a gente leu, fica claro, então, que Deus dá esse mandamento como quem quer dizer para mim e para você assim. Eu ouço Deus falando comigo assim: filho, o ritmo agora é outro. Não é mais o ritmo da escravidão. As Escrituras dizem assim: Ele nos libertou do império das trevas, do império da escravidão, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É um reino novo, onde o ritmo é outro. A dinâmica não é mais a dinâmica da escravidão. E às vezes a gente vive achando que é livre, mas numa dinâmica de escravidão, em plena São Paulo. Então, esse mandamento aponta para a gente o seguinte, que reaprender a ser livre não é fácil. E vocês estão marcados, machucados pela escravidão. Nós estamos, de uma certa forma. Então, como se Deus dissesse assim, para não haver dúvidas a respeito disso, uma primeira coisa, o texto que a gente leu diz isso. Primeira coisa, vocês vão precisar lembrar do dia do sábado. O que é o dia do sábado? Ou o dia do descanso, melhor do que o dia do sábado. É um dia para nos lembrar que na liberdade o ritmo é diferente. É diferente. Eu anotei aqui assim, é um dia post-it. Sabe o post-it? Se você for no meu banheiro, no espelho do meu banheiro, pode ser que você se assuste. Você vai ver muitos post-its, muitas lembranças, muitos recados ali para mim, de mim para mim mesmo. Tem um ali que é essencial, que é o que eu botei com a letra, é um rosa pink aqui, assim, com a letra de forma grande, escrito assim: tomar o remédio da pressão. Paulo, você precisa pôr esse negócio para você não esquecer. Senão você morre, você vai ter um AVC. Aqui Deus está dizendo o seguinte: vocês vão precisar lembrar do dia do sábado. Porque isso não é descansa aí, porque eu sou bonzinho, eu quero que você descanse. Não, é uma questão de sobrevivência, é uma questão de vida ou morte. Nós não fomos feitos para viver como escravos. E por isso Deus institui, separa, santifica. Como quem diz, bota esse post-it aí no espelho da sua vida, para que você não esqueça isso. Aí segue dizendo, vocês vão trabalhar 6 dias, nesses 6 dias vocês farão tudo o que tem que fazer na semana. É interessante isso, porque tem gente que faz da vida como um todo um sábado. Não, só vou descansar, eu estou de boa e tal. Mas é o 7º dia. Se é 7º, pressupõe que tem 6 de trabalho. Então você vai trabalhar. E o trabalho não é uma pena que vem depois da queda. O trabalho está antes, instituído por Deus, como bênção, como dignidade, como dádiva. Mas no 7º tem descanso. Deve haver descanso. Aí ele diz, no 7º, para não esquecer, dediquem a mim, que libertei vocês. Isso vai ajudar. Ou seja, além de lembrar do sábado, para não banalizar, para não esquecer, dedica a ele o dia do descanso. Isso eu estava pensando.
Por que que tem que dedicar a Ele, assim? A minha vida não é dele como um todo? Por que que tem um dia que eu tenho que dedicar a Ele? Eu estava pensando na minha dinâmica, Vitor, em casa, com os meus filhos. Eu tenho procurado dedicar a eles momentos em que a gente separa para a gente. Então, uma semana tem um dia que eu saio só com o Gabriel, só eu e Gabriel. Eu moro com ele. A gente está sempre junto. Mas é diferente quando eu digo, filho, hoje é o dia do Gabriel e do papai. E eu olho no olho dele, eu pergunto para ele como é que estão as coisas, e eu ouço ele, e ele me ouve, e existe uma troca. Esse é o dia separado. Não é que nos outros não seja, mas tem algo de especial. Semelhantemente, quando a gente se encontra aqui, você não vem aqui para ver Deus, porque Ele está com você o tempo todo. Mas a gente dedica esse tempo aqui a Ele, como um tempo especial. E é diferente quando a gente senta junto e tem esse tempo especial que a gente chama de o dia dedicado a Ele. Então, Ele marca isso, dediquem a mim esse dia de descanso, para não esquecer. E aí, uma outra coisa que ele fala, que eu acho também super importante, Vitor, eu lembro de você falando sobre isso na nossa cozinha da mensagem. Gente, que é também um bate-papo sobre isso aqui, que a gente tem também disponível no YouTube depois para você ver. Uma confusão danada, mas é a gente pensando esse bate-papo aqui. O texto diz o seguinte, que esse dia de descanso ele não é só para você, mas é para você, para os seus filhos e filhas, para os seus funcionários e funcionárias, para os seus animais, os estrangeiros e estrangeiras que moram na sua cidade, enfim. Tome cuidado para não privar os outros do descanso, subjugando pessoas para trabalhar enquanto você descansa, né? A ideia não é essa. Fala aí, Vitor. Eu gosto de lembrar de Jesus curando a mulher encurvada, lá em Lucas 13, quando a gente passa por esse detalhe do sábado. Jesus ele chega numa sinagoga, tem uma mulher encurvada há 18 anos, porque tem um espírito maligno. E então Jesus tira o espírito maligno dela e ela deixa de andar encurvada, ela não tem mais aquele problema da coluna. E aí o que acontece? Essa mulher que foi curada num sábado, ela passa a dar glória a Deus e glorificar, porque agora ela está curada, mas o chefe da sinagoga, que preza muito pelo descanso, que preza muito pelo sábado, ele fica indignado com a situação. Porque, vem aqui em outro dia para ser curado, hoje é dia de descansar. A ironia da passagem é que para aquela mulher não existia sábado fazia 18 anos. Ela estava encurvada, não descansava há 18 anos. E mais que isso, ela estava possuída por um espírito maligno, então ela não adorava. Ou seja, ela não tinha... Ela não tinha nenhum aspecto nem outro. Nenhum dos dois aspectos do sábado. Do sábado. Para ela, Jesus trouxe aquele sábado de volta para ela. Então, no sábado, Jesus restaura o sábado. E o que parece para mim é que, durante os nossos 6 dias de trabalho, não importa qual seja a nossa profissão, se você é médico, se você é um psiquiatra, a gente mencionou os psiquiatras aqui, né? Se você é um médico, se você é um psiquiatra, se você é um engenheiro, ajuda a gente com as coisas todas aqui de construção, se você faz pedal de guitarra, não importa qual seja a sua profissão, esses 6 dias de trabalho são 6 dias nos quais você possibilita o sábado de outras pessoas. Um policial que não pode estar aqui adorando com a gente no domingo, um médico que está de plantão, um jornalista que tem que dar expediente também nos finais de semana, essas pessoas que estão trabalhando nos shoppings, a gente às vezes sai daqui, a gente tem um shopping Eldorado aqui do lado, e o lojista vai trabalhar. E se a gente tem a visão do sábado do chefe da sinagoga, é o dia de vir adorar o Senhor, e para por aí, a gente destrói o descanso das pessoas que estão possibilitando o nosso descanso. A polícia existe para possibilitar o nosso descanso. O psiquiatra que faz bem o seu trabalho, ele, diante da minha doença psíquica que me impede de descansar, ele possibilita o meu descanso. Então, são 6 dias que a gente, como Jesus, é chamado a possibilitar o descanso um do outro. E então a gente tem um dia que a gente para.
Porque de modo missional, Deus também parou. E depois são mais 6 dias possibilitando o descanso um do outro. Fala, Lê. Não, e o quarto mandamento, ele é dos 10, é o último que vai falar sobre nós amarmos a Deus, né, sobre todas as coisas, que depois vai ser resumido no Novo Testamento. E os próximos 6 é sobre nós amarmos o próximo, né? Vai começar, honra teu pai, não adultera, tal. E aí tem mesmo a ver com essa nossa adoração de se voltar a Ele. E se Ele descansou, Ele sendo nosso pai, é quase que arrogância nossa a gente não parar, né? Não parar para demonstrar amor por Ele. É muito da história mesmo do tempo de qualidade. Ele quer isso conosco. Ele nos ama a ponto de falar assim, para ficar comigo, né? Verdade. Um outro aspecto, gente, que eu queria ressaltar, já para quase a gente caminhar para o final, eu vou querer também tocar uma música aqui, hoje, no meio da nossa pregação, que falou muito comigo e, enfim, talvez eu chore, quase sempre eu choro com essa música, mas porque ela trata sobre isso, sobre o descanso de quem é ser humano. Mas uma coisa também que me toca é lembrar que o descanso é parte da obra de Deus. A gente costuma separar. A obra foi 6 dias e no sétimo é uma pausa aí, não tem mais nada a ver. O descanso não é algo distinto da obra de Deus. O descanso é parte da obra de Deus. Tal qual o silêncio é parte da música, não é, Rodrigo? Se não tiver silêncio, não tem música, não tem ritmo, não tem influência. Tal qual o repouso faz parte do treino. Está aqui a Ana, que não me deixa mentir, está aqui o Tadashi, não sei se o Tadashi está aí hoje. O descanso é parte da obra de Deus. Então, Deus não santificou, eu já falei isso, quero repetir para reforçar, Deus não santificou um dia em detrimento de outros. Deus santificou um dia a partir do qual eu olho para todos os outros, considero todos os outros, reflito sobre o que eu fiz, reflito sobre o que Deus tem feito, sobre o cuidado dele, sobre a provisão dele. Lembro, eu, galo, que nem tudo depende de mim, que Ele tem cuidado, que Ele tem sustentado. Efésios 5,16 está escrito assim: não vivam a vida como insensatos, mas vivam com sabedoria. E aí ele diz, o que é viver com sabedoria? Remindo o tempo, pois os dias são maus. Coisa interessante isso. Eu vi o pastor Ricardo Barbosa falando sobre isso de viver com sabedoria, remindo o tempo. Ele diz que remir o tempo é a ideia de resgatar um tempo que foi capturado pelos dias maus. O texto diz, vivam com sabedoria, remindo o tempo, pois os dias são maus. Os dias maus têm capturado o nosso tempo. E quando a gente vive com sabedoria, a gente olha para o tempo e diz, não, espera aí. Quem é que dita o meu ritmo? É o Criador que descansou no sétimo? Ou é a cultura que vai sempre dizer assim para mim, mais dinheiro, mais reconhecimento, mais sexo, mais informação, mais influência, mais posses? Quando é a cultura que dita o ritmo e não o Deus Criador, você sabe disso, você talvez tenha, veja isso na sua vida ou na vida das pessoas ao redor, no mundo onde a gente vive. A gente começa a entrar em conflito com o nosso próprio corpo, com a nossa espiritualidade, os nossos relacionamentos. Vai tudo sendo prejudicado pela nossa submissão ao ritmo ditado pela cultura. Tem um escritor chamado Thomas Merton, ele diz que existe uma forma generalizada de violência contemporânea,
e essa forma generalizada de violência contemporânea é o ativismo. Quando nós nos deixamos levar, sem refletir, por uma multidão de compromissos, conflitos e preocupações, nós sucumbimos a essa violência. Então, gente, o convite do Shabá significa: não deixe o ritmo ditado pela cultura te violentar, te escravizar novamente. Afinal de contas, nós fomos libertos por Deus, pelo nosso Deus, que aponta para a gente um novo ritmo. E aí, para a gente concluir, porque já está realmente no final, qual é o olhar de Jesus? O Vitor já trouxe um pouco disso. Em Marcos, capítulo 6, versículos 30 e 31, está escrito assim: os apóstolos voltaram de sua missão e contaram a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. E aí preste atenção no que Jesus vai dizer. Jesus lhes disse: vamos sozinhos até um lugar tranquilo para descansar. Os discípulos, os apóstolos voltaram cansados, empolgados, talvez, dizendo: mestre, a gente fez um monte de coisa, a gente curou pessoas. Olha um monte de coisa que a gente fez. Jesus diz: muito bom, mas vamos sair agora um pouco para descansar? Vamos para um lugar sozinhos agora para descansar? O descanso faz parte da agenda de Jesus, para si próprio e para a minha agenda, para a sua agenda. Quero tocar uma música que fala sobre isso, sobre um Jesus que se cansa. Olha essa perspectiva do poeta, que interessante. Entra, mestre, descansa um pouco. Estás cansado, estás sedento e rouco. Se você soubesse, pode cantar comigo, hein? Dorme, mestre, a casa é tua. Já fechei porta e janela pra rua. Deixou-me falando só. Dormiu tão pesado, fazia dó. Como será, mestre, este sonho teu? Sonhas como homem, sonhas como Deus, sonhas com a glória que tinhas com o Pai na luz, ou sonhas com a cruz. Perdoa, mestre, mas já é hora. Uma multidão te espera lá fora. Estás decidido, não te detenho. Vais curando até chegar ao lenho. Partiu, fica a paz em mim, fica a sala com cheiro de jasmim. Vai verter a vida do corpo seu pra levar a culpa de alguém como eu, pra lavar o sujo do meu próprio eu, levar-me vai verter a vida do corpo seu pra levar a culpa de alguém como eu, pra lavar o sujo do meu próprio eu, levar
descanso faz parte da agenda de Jesus. A agenda dele e a agenda dele para nós. O texto que a gente leu aqui, para concluir, ele diz então: os apóstolos voltaram de sua missão e contaram a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. Esse verbo voltar, para mim ele diz muito, porque o Shabá é um convite de Deus para mim e para você a voltarmos para Jesus. Eu tenho um problema, que eu sei que você tem também, que é o seguinte: a gente começa uma jornada, uma missão, um novo emprego, e a gente vai, e vai, e vai, e vai. E aí, só mais uma promoção. Então tá, só mais uma promoção. Só mais uma missão, só mais um desafio, só mais um crescimento, só mais uma semana. E a gente não volta mais. Não volta mais para aquele que é o nosso descanso. O Shabá é um convite a voltarmos para Jesus. Afinal de contas, ele não morreu na cruz e ressuscitou para nos fazer seres alados, superpoderosos. Não é, Vitor? Ele morreu na cruz e ressuscitou para nos fazer mais parecidos com ele, seres humanos que descansam. Ele morreu na cruz e ressuscitou para nos dar uma nova vida. E essa nova vida necessariamente pressupõe um novo ritmo. Ritmo não mais de escravos, ritmo de livres, de libertos, o ritmo do próprio Criador. Vamos orar pedindo que Ele tenha misericórdia das nossas vidas e abra os nossos olhos para essa percepção e nos capacite para viver no ritmo que Ele nos propõe. Pai querido, continua falando, Senhor, aos nossos corações. Apesar do pouco tempo, Senhor, e da limitação aqui, mas que o Teu Santo Espírito, Senhor, faça valer a Tua palavra, que não volta vazia e que ela venha, de fato, cortando tudo, transformando, Senhor, aquilo que em nós precisa ser transformado, nos livrando da nossa escravidão, Senhor, e nos concedendo o desejo e a capacidade de vivermos um novo ritmo nas nossas vidas, um ritmo que glorifique, Senhor, a Ti, um ritmo onde haja não apenas ação, mas também contemplação. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Me guarda. Você pode declarar isso? Em Teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou.
Teu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Queridos, que o amor de Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus, o descanso que Ele nos concede, que Ele é, e o poder do Espírito Santo, o desejo e a capacidade de viver uma vida no ritmo que o Criador nos propõe, sejam sobre nós, hoje e a cada dia, a cada momento que vamos viver a partir daqui para frente. Uma semana onde você trabalhe muito, mas também descanse muito no Deus que te guarda. Deus te abençoe, uma boa semana. A gente se vê nos grupos pequenos. Lembrando, no domingo que vem, todos juntos aqui nesse primeiro encontro, o das 11h30 a gente não terá. Deus abençoe.